Olá pessoal, vamos dar continuidade então sobre a nossa aula de vertebrados, né? A gente já estava falando anteriormente sobre a conquista do ambiente terrestre, aquele ancestral Sarcopterygi, né? De nadadeiras lobadas, pulmonado, que saiu do ambiente aquático e começou a fazer incursões no ambiente terrestre, tá? É importante a gente reforçar que esse animal não era um anfíbio, não tem nada a ver com os anfíbios atuais que a gente conhece, tudo bem? Então, ele é derivado de um ancestral, ele era derivado de um ancestral Sarcopterygi, então é uma ramificação dentro dos peixes Sarcopterygi, né? Peixes pulmonados de nadadeiras lobadas, tá? Então, esse ancestral aqui, atualmente, são grupos viventes, o selacanto, né? Ele não apresenta pulmão, mas ele tem as nadadeiras lobadas, e os dipnoi, que são os peixes pulmonados. Então, aqui a gente tem um ancestral dos demais tetrápodes, né? Que vai dar origem ao ancestral dos demais tetrápodes, que representa o quê? Animais com dígitos nos membros anteriores e posteriores. Os dígitos a gente sabe o que é, né? Os dedos. Articulações definidas no tornozelos e pulsos, então nos membros anteriores e posteriores. Essa articulação possibilita que o animal tenha um suporte, né, ao caminhar no ambiente, no fundo marinho ou nessa transição da água para a terra. Esqueleto pélvico e peitoral, né, a cintura pélvica é a nossa cintura peitoral, a nossa escápula, para possibilitar esse suporte. Tá? Então, essas estruturas eram bem definidas, bem estruturadas. Costelas reforçadas, ou seja, as costelas possibilitam a ventilação dos pulmões, né? Direcionados ventralmente, e modificações cranianas. Então, aqui a gente tem um conjunto de características importantes para sustentar esse ancestral tetrápode, né? E um desses ancestrais, um desses derivados é o Ichthyostega. Tem um fóssil bem famoso do Ichthyostega que foi encontrado nos países nórdicos. Não lembro especificamente qual. Tá? Então, a partir daqui desse ancestral, dá origem a várias modificações na caixa craniana, na notocorda e na sustentação da ósseo da nadadeira, possibilitando assim uma desenvoltura melhor fora da água, né? A gente sabe que o peso da gravidade, né, a força da gravidade é maior fora da água do que dentro dela. Então esses animais precisam ter um suporte muscular esquelético maior. Tá? Então, a partir daqui a gente tem um grupo, né, que vai dar origem aos tetrápodes aminiotas, tá? Que a gente vai comentar já já, são répteis, aves e os mamíferos, e um outro grupo anaminiota. Tá? Esse grupo anaminiota que a gente tem como representante atual são os anfíbios. Então, quem são os anfíbios atuais? Existem três grupinhos principais de anfíbios. Tá? A ordem Urodela, né, é um dos grupos mais basais dentro de anfíbia, é representado pelas salamandras, né? Aqui a gente consegue ver alguns exemplares. A ordem Anura, sapo, perereca e rã, né? E a ordem Gymnophiona, são os ápodes, né? Cecílias, anfíbios que não têm membros, né? Anfíbios sem membros. Então, aqui no Brasil, o grupo, de forma geral também no mundo todo, o grupo mais diverso são os representantes da ordem Anura. Tá?
E aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas espécies de salamandras que ocorrem na Amazônia. Tá? Não chegam a 10 espécies, se eu não estou enganado. Elas são muito mais comuns em ambientes temperados, em países temperados. Então, o que caracteriza grande parte dos anfíbios da ordem anfíbia é esse desenvolvimento aquático. Né? Então, não é regra para todos eles, mas grande parte dos anuros, principalmente, passam por uma metamorfose, ou seja, iniciam seu desenvolvimento no ambiente aquático e finalizam no ambiente terrestre. Então, essa metamorfose, enquanto eles são jovens, a fase de ovo, esse ovo eclode da origem a um girino, ele apresenta brânquias. Né? É um animal completamente aquático. Conforme ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, a gente vai ver a redução dessa cauda, né? O fechamento dessas fendas branquiais e o início de uma respiração pulmonar e cutânea. Tá? Então, desenvolvimento ou uma dependência da água para a reprodução, para as fases iniciais do desenvolvimento. Respiração cutânea, uma pele bastante umedecida que possibilita a respiração cutânea, são características típicas de anfíbios, certo? Então, as características gerais, né, que a gente pode comentar para a maioria dos anfíbios, as fases iniciais na água, as larvas se transformam em adultos terrestres com o desenvolvimento de respiração pulmonar e respiração cutânea, apesar de que isso é verdade para anuros e salamandras. Tá? As cecílias, elas apresentam um desenvolvimento direto, não tem uma fase larval aquática. Então, a partir da fêmea, da origem, os ovos eclodem da origem a mini adultos, né? Cecílias jovenzinhas parecidas com adultos. Não tem uma fase larval, não sofre metamorfose. Então, mas de forma geral, todos eles estão associados a ambientes relativamente úmidos, porque eles não têm uma capacidade de retenção de água no corpo. A epiderme não é adaptada, não é queratinizada suficientemente para fazer esse controle de água. Então, a respiração cutânea é presente, inclusive algumas cecílias não apresentam pulmão, têm respiração exclusivamente cutânea. Tá? E para todos eles, para essa respiração cutânea ser eficiente, a pele tem que estar sempre úmida, facilita as trocas gasosas, certo? Então, com exceção de alguns anuros que têm a capacidade de sobreviver em desertos, né, vivem enterrados, mas passam grande parte do tempo em dormência, né, a maior parte dos outros anfíbios são típicos de ambientes úmidos. Tá? Isso é uma regra para a maioria dos anfíbios. E as salamandras e os anuros precisam da água para a reprodução. Geralmente colocam seus ovos em ambientes aquáticos. Uma outra característica que eu vou passando, né, sobre os anfíbios ainda, sobre o hábito de vida, que todos eles são predadores. Interessante isso, né, que todos os sapos, pererecas, rãs têm o hábito predador. Tá? Ok, então a gente falou de uma linhagem lá de tetrápoda que dá origem aos anfíbios, né? Uma linhagem que vem do ancestral Anaminiota, e a partir desse ancestral, um ramo se difere, né? Que vai dar origem aos aminiotas, ou seja, organismos que se desenvolvem a partir de um ovo amniótico. Esse ovo amniótico é um ovo que tem uma película a mais interna. Essa película é o âmnio. Tá?
Ou seja, o que dá de vantagem evolutiva? Os ovos de anfíbios são ovos muito pequenos, né? E precisam ser colocados em ambientes úmidos ou aquáticos. Tá? O Amnion e as demais membranas embrionárias, né, associadas a esse ovo, permitem que o animal coloque o ovo num ambiente mais seco, né, porque dá uma proteção contra a perda de água. Então, Amnion, o Corium e um ovo com casca, tá, são ovos maiores, ovos que permitem uma maior chance de sobrevivência do embrião, né, porque tem mais vitelo, esse embrião se desenvolve protegido dentro do ovo e quando ele eclode, ele tem capacidade de se desenvolver praticamente sozinho. Né? Tem casos e casos diferentes, mas de forma geral, o parte do desenvolvimento é completado dentro do ovo, diferente de um anfíbio e de peixe que tem as fases larvais, onde a larva é um estágio muito susceptível à predação. Tá? Então, as vantagens. É possível ter uma quantidade maior de vitelo, o embrião se desenvolve mais, ou quando ele eclode do ovo, ele tem maior chance de sobreviver, tá? E esse ovo pode ser depositado em locais mais secos. Esse ovo é mais protegido contra danos físicos e hídricos, então não perde água para o meio ambiente. Tá? Então aqui a gente tem ancestral amniótico, né? Que de um lado a gente vai ver que vai dar origem aos organismos sinapsídeos, tá? Que são ancestrais dos mamíferos, e de outro, os ancestrais diapsídeos. Tá? A gente consegue ver aqui o diapsida e sinapsida. Os diapsídeos envolvem os reptilianos de forma geral. Aves, crocodilos, tartarugas e os lepidossauros, que são serpentes e lagartos. Ok, então vamos começar falando dos répteis, os amniota, um dos grupos de amniota atuais. Né? Então, quem são os répteis? Os répteis, como popularmente, desculpem, popularmente a gente fala que os répteis são os crocodilos, lagartos, serpentes e tartarugas, né, os quelônios. Entretanto, de uma forma mais científica, né, mais taxonomicamente correta ou evolutivamente correta, a gente pode separar eles no grupo dos quelônios e testudines, que são cágados, jabutis e tartarugas, né? A gente tem os exemplares aqui. Os lepidossáurios, que são a tuatara, é parecido com o lagarto, tá? São organismos da Nova Zelândia. A Lacertilia, lagartos e anfisbênia, ou cobra cega, e as serpentes. Então eles formam o grupo Lepidossaura. E os arcossauros, que são crocodilos e aves, certo? E aqui dentro a gente tem grupos extintos, né? E um desses grupos extintos que deu origem às aves são os famosos dinossauros, ok? Então, os reptilianos, de forma geral, tem uma diversidade de cerca de 7.000 espécies, ocupam praticamente todos os ambientes, né? Ambientes aquáticos, marinhos de água doce, ambientes terrestres e as aves, que têm a capacidade de voar. Né? Então, o termo reptília ele é considerado um grupo parafilético, porque quando a gente fala reptília, falando de lagarto, crocodilo, serpente e tartaruga, a gente está excluindo as aves. Né? Isso popularmente. Então a gente fala que os répteis são um grupo parafilético. Tá? A hora que a gente inclui as aves lá dentro como um subgrupo de répteis, aí a gente pode falar que réptil ou os reptilianos, né, de forma geral, representam
um grupo monofilético. Então, como eu já comentei, né, eles ocupam de uma forma bastante eficiente o ambiente terrestre. Então, eles têm adaptações importantes para a locomoção, uma locomoção eficiente, retenção de água. Aqui é um ponto importante que ajuda a gente a diferenciar eles dos anfíbios, por exemplo, né? Porque os répteis excretam ácido úrico. O ácido úrico, as fezes de uma ave, as fezes de répteis terrestres, são fezes secas. Elas praticamente não urinam, então eles não perdem água com a urina. Eles não precisam eliminar a água para excretar resíduos, porque o ácido úrico é uma substância derivada da amônia que é pouco tóxica. Então, enquanto os peixes, anfíbios, nas fases iniciais de desenvolvimento, excretam amônia, que é uma excreta, um tipo de excreta muito tóxica, precisa de muita água. Animais aquáticos têm água em abundância, não tem problema, né? Alguns anfíbios terrestres, mamíferos, excretam uma mistura de ácido úrico e ureia, né? Mas a ureia ainda é tóxica e precisa de água, então há uma dependência maior de água. Já os répteis têm a capacidade de excretar, de eliminar o ácido úrico que praticamente não precisa de água. Então eles têm uma independência muito grande de ambientes aquáticos. Tá? Associado a isso, uma pele muito queratinizada, né? A gente consegue verificar placas, né, escamas dérmicas queratinizadas que, junto com cera, junto com outras substâncias, deixam essa pele praticamente impermeável. Então eles não perdem água para o ambiente também. A respiração completamente independente do ambiente aquático, a alimentação bastante variada, né, de uma forma geral, e reprodução que também não necessita do ambiente aquático, diferentemente dos anfíbios. Então a gente vê que são organismos que têm uma independência grande do ambiente aquático. O ovo amniótico com casca, uma característica dos amniotas, né? Então facilitou a conquista do ambiente terrestre, a pele seca, espessa e queratinizada, músculos mandibulares fortes, né? Facilita a predação, tá? Fertilização interna ao invés de fertilização externa. É uma característica importante de animais terrestres que a fertilização seja interna. Fertilização externa é mais comum em ambientes aquáticos. Tá? Esperma e óvulo na água, o meio aquático facilita e permite que essas células se encontrem e haja a fecundação. No ambiente interno, no ambiente terrestre, a fertilização tende a ser dentro do trato reprodutivo da fêmea. Então, passar rapidamente aqui as características do ovo amniótico, né? A gente vê que essas membranas internas, elas provêm, né, uma proteção maior. Então, córion, o âmnion e o alantoide são essas membranas que possibilitam a separação do vitelo, a albumina, e além deles tem a casca também que protege contra danos físicos e químicos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os grupos mais específicos de répteis, né? Começando pelos quelônios ou testudines, que envolvem os jabutis, cágados e tartarugas. Eles compreendem cerca de 250 espécies conhecidas atualmente. Então, um grande número de espécies fósseis, né? É um grupo que tem um registro fóssil bastante rico. E dentre essas 250 espécies, a maior diversidade é de jabutis, né? Cerca de 190 espécies, e as tartarugas marinhas, apenas 7 espécies são conhecidas no mundo. Tá? A gente tem algumas diferenças morfológicas básicas entre eles, né? Vocês conseguem ver aqui nessa tabela comparativa,
Mas basicamente os jabutis são exclusivamente terrestres, tem aquele casco mais arredondado, mais alto, né? As patas traseiras são, nesse formato aqui, né, são retinhas. Os cágados, eles são de água doce, né, ou semiaquáticos, então tem as membranas interdigitais para nadar. E as tartarugas são animais basicamente marinhos. Existem alguns de água doce, mas são basicamente marinhos, né? Conseguem viver em locais de estuário. Então o casco é mais achatado, que permite uma característica hidrodinâmica maior delas. Então, basicamente isso. Aqui a gente tem um exemplo das tartarugas marinhas, né? As 5 espécies que ocorrem no Brasil: a cabeçuda, a verde, tartaruga de couro, de pente e oliva. Então, das 7 espécies do mundo, 5 ocorrem no Brasil, ou pelo menos passam parte da vida no Brasil, em terras brasileiras, né? É interessante que as tartarugas elas têm um processo de migração muito complexo. Então, elas colocam os ovos em determinada localidade. Quando esses ovos eclodem, elas nadam e passam parte da vida em outra praia, em outra parte do mundo, né, para crescer, atingir a maioridade, a fase adulta, e depois de adultos voltam para o local de onde nasceram, né, para depositar os ovos novamente. Então, as fases da vida são muito diferentes, então ocupam ambientes locais distintos. Sobre a morfologia, os quelônios, de forma geral, eles têm as costelas fundidas ao casco, as vértebras, né? Então formam esse conjunto de costela, vértebras e cintura escapular e pélvica são completamente fundidos, formando essa carapaça aqui, né? As vértebras têm continuidade formando o pescoço ligado ao crânio e ventralmente tem um outro escudo que é o plastrão. Tá? Então eles são conectados por membranas, mas a carapaça dorsal e a carapaça ventral são estruturas separadas. Dentre os répteis, a gente também tem os leptossauros, formados pelos lagartos e serpentes. Né? Uma diferença bem interessante dos leptossauros, dos arcosaura, né? Lepidossaura representa o grupo de lagarto e serpente. Arcosaura, crocodilos e um grupo que dá origem às aves. Né? Os lepidosauros fazem a troca da escama, da pele, né, de forma geral, toda de uma vez. Então a gente consegue encontrar os resquícios de pele todos unidos. Enquanto os arcosauros, entre outras características que tem de diferente, né, trocam essa pele de forma gradual. Ou seja, as placas dérmicas ou as células são trocadas constantemente ao longo da vida. Né? Diferente dos leptossauros, que toda uma camada celular é eliminada de uma única vez. Certo? Então, nesse grupo que a gente está falando, de lagartos e serpentes, eles podem apresentar pulmões uni ou multicamerais. Então, um pulmão com uma única câmera ou com várias câmeras distintas. Em serpentes, algumas serpentes basais, como as jiboia, possuem pulmões duplos, ou seja, pulmão direito e esquerdo. Mas, na maioria das serpentes, o pulmão do lado esquerdo geralmente é reduzido. Praticamente não tem função nenhuma, ele é muito pequeno. Tá? Então, pelo fato das serpentes serem animais comprimidos lateralmente, né, e compridos, apenas um dos pulmões permanece
ativo e o outro vestigial. Então, um pulmão muito comprido e estreito, né? Faz jus ao tamanho, ao formato desses animais. Tá? Os brônquios se abrem ao longo do trajeto, do início do pulmão até a fase de transição. Então, aqui a gente consegue ver o exemplo do pulmão, né, de uma serpente, e o coração. E do outro lado teria o pulmão, que é vestigial, tá? Não tem uma função de trocas gasosas. Então, o pulmão do lado esquerdo ou ele é vestigial ou muitas vezes é ausente de fato. Existem cerca de 2.900 a 3.000 espécies de serpentes. Tá? Então, a característica principal delas é a ausência de membros, né, de membrana timpânica e de pálpebras. As serpentes mais basais, por exemplo, as jiboias, apresentam resquícios de uma cintura pélvica. Então, é possível encontrar associado às vértebras, né, os ossículos daquilo que seria um rudimento de pernas. E esse tipo de hábito, de formato corporal, permite o hábito escavador e rastejador. É importante a gente salientar também a diferença na dentição das serpentes, né? Então, essa dentição pode ser basicamente de 4 tipos: serpentes áglifas, que não possuem uma presa inoculadora de veneno, né? Entre elas estão as jiboias, as sucuris e a piton. As serpentes opistóglifas, cuja presa inoculadora ela está localizada posteriormente, então está no fundo da dentição. Essas serpentes são representadas pela cobra verde, pela falsa coral. Então elas têm uma presa, um dente especializado em inocular o veneno, só que esse dente é localizado posteriormente e para trás. Tá? Então ela não consegue inocular o veneno, por exemplo, no ser humano. Tá? Esse dente voltado para trás e reduzido tem uma função de inocular o veneno em uma presa que já foi, como posso dizer, já está em processo de ser engolida. Tá? Então, um pequeno vertebrado, um pequeno animal, a hora que ele já foi pego e está sendo engolido, é injetado veneno para ele evitar de ficar se debatendo muito e causar danos no sistema digestório desse animal. Tá? Além delas, tem as serpentes do tipo solenóglifa, que as presas são anteriores, móveis e ocas. Então, é o tipo mais eficiente de inoculação de veneno. Então, nesse grupo estão as jararacas, as cascavéis, as surucucus. E o último grupo são as proterógrafas, que as presas são anteriores, só que ela não tem a possibilidade de movimentar essas presas para frente. Tá? E ao invés dessas presas serem ocas, elas são sulcadas, então o veneno escorre lateralmente pela presa. Então, nesse grupo estão inseridas a cobra coral, o anaja e algumas serpentes marinhas. Tá? A capacidade de inocular veneno das serpentes proterógrafas é muito menor do que as solenógrafas. Então, depende muito também da capacidade de abertura da mandíbula desses animais. Então, uma cobra coral tem um veneno bastante potente, bastante perigoso, só que a abertura mandibular é muito pequena, então dificilmente ela consegue inocular o veneno quando ela, quando ela dá o bote no ser humano. Os principais acidentes com cobra coral acontecem quando as pessoas estão manuseando elas e elas mordem possivelmente um dedo ou uma região mais sensível do corpo. Tá? Então, quando ela dá o bote, ela dificilmente consegue inocular o veneno, diferente da jararaca e da cascavel. Então,
Partindo para o grupo dos arcossauros, né? E aí a gente vai falar mais especificamente das aves agora, né? Então a gente está aqui a linhagem arcossaura, que tem os crocodilos, tem diversos grupos extintos, né, dos dinossauros, e a linhagem vivente atual dos arcossauros é as aves. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre elas. Então a gente tem aqui o conjunto de características de mudanças de sinapomorfias compartilhadas pelos ancestrais das aves que permitiram que esses organismos fossem sendo modificados, adquirissem características derivadas, né? E a gente consegue ver essas características reunidas nas aves atuais. Tá? Então, o surgimento da primeira ave, né? Ou pelo menos o primeiro fóssil de ave com características típicas de uma ave é a Archaeopteryx. Então, essa ave primitiva, essa ave basal, cerca de quase 150 milhões de anos, era um animal bípede, né? Apresentava um bico, né? Mas também dentes e penas. Então, esse conjunto de características auxiliou os pesquisadores a definirem o Archaeopteryx como sendo a primeira ave da história. Então, esses indícios fósseis, né, esse conjunto de características, por exemplo, a presença de penas, né, animais bípedes, quer dizer, penas com vexículos, né, penas que têm uma estrutura central e a partir dessa estrutura são derivadas outras ramificações. Né? Essas penas permitem que o animal tenha capacidade de voo. Tá? Mas o surgimento das penas é muito interessante porque animais que não eram voadores já apresentavam penas anteriormente. Tá? Então, qual que é a função da pena se não for para voar? Essas penas, né, esses animais que deram origem às aves, provavelmente eram animais homeotérmicos, ou seja, apresentavam uma capacidade de produzir calor corporal, tá? Então tinham um metabolismo mais acelerado do que os animais ectotérmicos. Então, endotermia e ectotermia. Enquanto que a maioria dos répteis são tidos como ectotérmicos, né? Eles dependem do calor ambiental para se locomover, para realizar as características metabólicas, fisiológicas, as aves e mamíferos são animais endotérmicos. Eles têm um metabolismo mais acelerado, produzem calor próprio, ou seja, a temperatura corporal é diferente da temperatura do ambiente. Para isso, precisam ter mecanismos de preservar o calor corporal. Então, os pelos e as penas auxiliam na manutenção do calor. Tá? Junto a isso, uma circulação dupla, onde o sangue, a circulação pulmonar não é misturada com a circulação sistêmica. Ou seja, isso dá uma vantagem em questão de metabolismo para esses animais, tem um metabolismo mais ativo. Em contrapartida, para manter esse metabolismo ativo, eles têm que se alimentar com uma frequência muito maior. O gasto energético é maior. Tá? Então aqui a gente traz algumas características que mostram a similaridade entre dinossauros terópodes e as aves. A gente consegue ver essas características compartilhadas, por exemplo, nos ossos do tarso. Né? Então, na hora que a gente compara o pé de uma galinha com o pé de um tiranossauro rex, a gente vê que tem características que são muito semelhantes. Alguns dinossauros já apresentavam penas,
Tá? Então, para manter o calor corporal, as penas eram importantes, elas são muito mais eficientes do que as escamas dérmicas, e as penas são derivadas das escamas dérmicas queratinizadas dos dinossauros. Tá? Então, a expansão do coracoide e do externo, permitindo a musculatura peitoral desenvolvida, ossos pneumáticos, ossos ocos, ossos que são mais leves, né? A fusão da fúrcula, que é a fusão das clavículas, né? Então, a presença da fúrcula permite que músculos de grande porte sejam localizados na região peitoral. Esses músculos de grande porte vêm a possibilitar o batimento das asas, tá? Juntamente com a fusão do externo, penas plumáceas e entroncamento do tronco e uma maior rigidez da cauda. Então, uma cauda que era longa passa a se reduzir, né? Para um animal voador, essa cauda longa não é eficiente, não é aerodinâmica. Okay? Então, a endotermia, o surgimento da endotermia leva a uma junção de características morfológicas. A gente pode inferir o surgimento de características morfológicas, inferir a endotermia pelo surgimento de características morfológicas, e a presença das penas é uma delas. Tá? Então, por isso que a gente infere que a pena surgiu antes do voo. Então, a presença da pena não se deu para bater as asas. O batimento das asas e o voo é uma consequência da presença de penas. É a consequência de um conjunto de características iniciais nesse ancestral que apresentava penas. Tá? Então, as penas apareceram como uma derivação das escamas para proteção térmica, para aquecimento corporal. Além disso, elas têm outras funções, como interações sociais, né? Então, a coloração da plumagem tem uma função reprodutiva importante, né? Além da manutenção da temperatura corporal e aquecimento dos ovos também. Então, esse conjunto de características das penas são requisitos importantes que auxiliaram a sobrevivência das aves e o desenvolvimento e diversidade das mesmas. Então, posteriormente, para o voo, esse conjunto de características que a gente comentou, penas convexilos, né? Então, essas penas bastante desenvolvidas, ossos pneumáticos, ossos ocos, vazados, que deixam o animal mais leve, né? Presença de sacos aéreos. Então, além do pulmão, um conjunto de sacos aéreos, né, diminui a densidade do animal, deixa o animal mais leve. E, além disso, eles, apesar de não realizarem trocas gasosas, tá? Os sacos aéreos não fazem trocas gasosas, eles permitem uma respiração mais eficiente. Então, ao invés do ar entrar e sair, como ocorre nos nossos pulmões, diretamente, eles entram pela faringe, né, pelas narinas, faringe, traqueia, e vão preenchendo os sacos aéreos, e um saco aéreo ligado no outro e ligado aos pulmões. Então, a cada respiração, a cada movimento respiratório, o pulmão é enchido e esvaziado algumas vezes por conta da presença dos sacos aéreos. Tá? Além disso, a presença da quilha no externo, né? O externo é o osso do peito, né? Associado às costelas. Então, essa quilha, esse externo mais desenvolvido, permite uma maior junção de músculos que vão estar associados ao húmero e permite o abatimento das asas. Tá? Músculos bastante desenvolvidos. Ok, então para a gente finalizar
a aula, a gente falou da anfíbios, répteis e aves de uma forma tendo em vista uma característica evolutiva, né, entre eles e as principais características morfológicas também. Agora a gente entra nos mamíferos. Então a gente vem a partir de um grupo de sinapsídeos, né, um ancestral amniótico, um ancestral compartilhado com os demais répteis e aves. Então, a partir desse ancestral amniótico, a gente falou que tem origem um grupo diapsídeo e um grupo sinapsida. Tá? A partir desse grupo sinapsida, a gente tem uma ramificação muito grande. Tá? Aqui a gente está falando da era paleozoica, tá? O Permiano, onde esses primeiros sinapsídeos começaram a se diferenciar. Tá? A era mesozoica, tá? Aqui é a era da grande diversificação dos dinossauros, certo? Então, esses grupos sinapsidas, eles não eram muito diversos e muito abundantes na era mesozoica, porque era uma era dominada pelos dinossauros, os répteis arcossauria, né? Então, a partir da extinção dos dinossauros, aqui no final do Cretáceo, né, início da era Cenozoica, há o início da diversificação dos mamíferos e das aves. Né? Já existiam aves aqui no Cretáceo, no Mesozoico, só que a grande diversificação delas se deu a partir do Cenozoico. Tá bom? Então, os mamíferos passam a existir basicamente a partir do final da era Mesozoica e início do Cenozoico. Antes disso, não existia mamífero. Existiam animais ancestrais aos mamíferos, animais sinodontes, terapsidas, né? Que a gente está falando aqui e aqui. Ancestrais que deram origem ao ancestral dos mamíferos. Tá? Então, a hora que a gente fala mamália, mamífero, a gente está falando de animais que têm um conjunto de características compartilhadas atualmente. Tá? Então, os mamíferos eles são animais endotérmicos. Eles apresentam orelhas. Então, a presença de orelhas é uma característica típica exclusiva de mamífero. Ave e réptil não tem orelha, não tem ouvido externo. Anexos cutâneos muito diversificados. Essa é uma característica bastante diferente de mamíferos. Né? Então, os anexos cutâneos. O que são esses anexos? Pelos, uma característica exclusiva e típica de mamífero. Glândulas sudoríparas, odoríferas, sebáceas e glândulas mamárias, que são derivadas dessas glândulas corporais, tá? Além disso, um tipo de dentição típica, diferente dos répteis, né? A dentição do tipo difeodonte e heterodonte, onde a gente apresenta dentes diferenciados entre si. Então a gente vai ter incisivos, molares, caninos. É uma característica de mamífero ter essa variação, essa distinção na arcada dentária, com dentes especializados. Tá? Eles compartilham o ovo amniótico com os demais, com as aves e com os répteis. Entretanto, eles podem apresentar um tipo de desenvolvimento placentário, tá? Exceto que a presença de placenta é característica dos mamíferos, só que não está presente em todos os mamíferos, porque existem, né, mamíferos não placentários, como os monotremados, tá? Mamífero que bota ovo, Ecdna e o ornitorrinco, tá? Além deles, os mamíferos que apresentam uma placenta externa, quer dizer, um tipo de desenvolvimento diferente, né? O marsúpio, os marsupiais, onde parte do desenvolvimento se dá dentro da placenta, no corpo da fêmea,
e parte do desenvolvimento se dá associado ao marsúpio. A presença de um diafragma, também, típico de mamíferos. Então, são conjuntos de características que ajudam a gente definir o grupo dos mamíferos e diferenciar eles das aves e répteis. Então, o primeiro grupo de sinapsidas, tá, eles não são ancestrais diretos dos mamíferos, só que eles compartilham grupos em comum. Então, a gente vê aqui esses grupos de sinapsidas do Permiano, eles são muito mais parecidos com répteis do que com mamíferos. Eles não apresentam pelos, tá? Eles não são endotérmicos, certo? Então, eles parecem muito mais lagartos e répteis do que mamíferos, na verdade. Então, eles representam o primeiro grupo evolutivo dos sinapsídeos. Os sinapsídeos recebem esse nome porque apresentam uma única abertura cranial. Os diapsida, que representam répteis e aves, apresentam duas aberturas. Então, o segundo grupo, aqui a gente já está falando de sinodontes e terápsidos. Tá? A gente vê que tem uma modificação no aspecto morfológico, basicamente no tipo de caminhar. Né? Os membros deixam de ser mais laterais para serem mais abaixo do corpo. Então, a postura reptiliana começa a ser alterada para uma postura terápsida. Tá? E isso está associado também com o tipo de respiração. Né? Então, esses animais já apresentavam início de endotermia. Então, para a endotermia, a atividade respiratória tem que ser maior. Animais que dependem de um metabolismo mais elevado têm que se alimentar mais e respirar mais. Tá? Então, para isso, a movimentação dos pulmões e do diafragma tem que ser diferenciada, associado com um tipo de locomoção. E o terceiro grupo de sinápsidas, que a gente vai estar entrando nos sinodontes, aqui a gente já tem o surgimento de pelos. Então, de fato, animais endotérmicos, né? A pelagem ajuda na manutenção da temperatura corporal. E a gente já está falando dos sinodontes. Então, a gente já tem hábitos de vida diferentes, tem tipo de alimentação baseada em insetivoria, né? Geralmente são animais noturnos. Então, o ancestral dos mamíferos provavelmente era um ancestral de hábito noturno. Tá? Então, a endotermia permitia que eles forrageassem, procurassem alimentos no período noturno. E para não competir também com os répteis da época, que eram animais diurnos. Tudo bem? Opa. Então, a endotermia permite que esses animais não dependam da temperatura ambiental para se locomover, para ter a sua ação metabólica constante. Então, esses primeiros mamíferos que reúnem esse conjunto de articulações, de características típicas de mamíferos, né? Então, por exemplo, orelhas, esse tipo de postura mais ereta, hábitos noturnos, dentes difiodontes, dentes que têm características distintas entre si, ossos turbinados, ossos que aquecem o ar conforme ele entra na caixa craniana antes de respirar. Então, esse conjunto de características já estava presente nesses primeiros mamíferos, tá? E eram animais geralmente diminutos, de cerca de 100 gramas.
Então, junto com a evolução dos mamíferos, se dá o início da lactação. Então, endotermia, né? Produção de calor corporal, cuidado parental, lactação, diofodontia, variação nos tipos de dente e uma oclusão precisa, tudo isso estava associado com o surgimento da lactação. Então, é uma forma de aumentar. A lactação está associada com o cuidado parental e aumento da sobrevivência dos jovens, né? Então, ao invés de um ciclo de vida onde são produzidos diversos descendentes, né? Então, diversos ovos, sendo que um deles apenas vai sobreviver, os primeiros mamíferos passam a ter um desenvolvimento mais tardio, onde o jovem passa a ser cuidado também após o nascimento. Então, a lactação e o cuidado parental aumenta a taxa de sobrevivência desses imaturos. Então, a ideia sobre a origem da lactação, os primeiros mamíferos, os primeiros animais botavam ovos, né? Então, as glândulas mamárias, elas não tinham a função de produzir leite, mas de produzir uma substância protetora dos ovos, tá? Então, o leite tem enzimas que atacam as bactérias, tá? Além de terem gorduras, proteínas e outras substâncias que ajudam no crescimento da prole, tá? Mas as primeiras glândulas, elas tinham uma função de secretar enzimas antibactericidas, com função bactericida e função fúngica, para proteger os ovos contra micro-organismos. A partir dessas glândulas, se desenvolveram glândulas que também produziam gordura e proteínas para auxiliar na amamentação, tá? Além de substâncias sinalizadoras para os filhotes, como alguns feromônios. Então, para a gente fechar, né, para a gente caminhar para o fechamento da aula, falar um pouquinho dos mamíferos atuais, né? A grande diversidade, atualmente, são conhecidas cerca de 5.400 espécies, esse número foi constantemente atualizado. E se a gente falar da maior diversidade de mamíferos, a gente tem que associar sempre com roedores. Então, dessas 5.400 espécies, quase 40% delas são espécies de roedores, rodentia. Inclui os camundongos, os ratos, capivaras, animais que estão na ordem rodentia, tá? O segundo grupo mais diverso são os morcegos, que representam cerca de 20% de todos os mamíferos. Ou seja, 38% mais 20%, a gente tem quase 60% de todos os mamíferos representados por roedores ou morcego. O que sobra, a gente tem um grupo muito grande de insetívoros, né, 8%, os primatas, mais 8%, e daí a gente tem grupos muito mais reduzidos em número de espécies, né? Então, carnívoros representam 5,8%, os marsupiais 6,5%, tá? E aí os cetáceos, os artiodáctilos e outros grupos têm uma diversidade muito menor de espécies. E o que a gente pode falar que todos eles compartilham é o cuidado parental, glândulas cutâneas, a pele com pelo e anexos cutâneos, por exemplo, cascos, chifres e cornos, as glândulas mamárias nas fêmeas e a endotermia, além de uma dentição muito diferenciada também, que pode variar de acordo com o hábito alimentar e com a ordem. A filogenia atual, que reúne dados moleculares e morfológicos dos mamíferos, é essa daqui, tá?
A gente conhece atualmente cerca de 20 ordens, 24 ordens de mamíferos, tá? Entre eles tem o pangolim, carnívora, ungulado, que são animais que andam sobre cascos, né? Então, os ungulados com dedos pares e ungulados com dedos ímpares. Entre eles, né, os artiodáctilos e os cetáceos estão aqui dentro. Então, os cetáceos são derivados de um grupo de ungulados, animais que andavam sobre cascos. Então, as baleias têm uma relação próxima com hipopótamos e vacas, por exemplo. Tá? Entre outros grupos que aí a gente pode fazer uma análise mais detalhada posteriormente. Né? Então, aqui a gente tem as principais ordens de mamíferos conhecidos atualmente. Então, para a gente fechar, eu trago aqui um resumo das principais características compartilhadas pelos mamíferos. Tá? A gente já falou de grande parte delas. Então, presença de pelos, glândulas, côndilos, um crânio com 2 côndilos occipitais. Então, a gente começa a entender algumas características que diferem mamíferos de aves, por exemplo. Aves têm a capacidade de girar a cabeça em mais de 180 graus, porque apresentam apenas um único côndilo occipital. Então, o pescoço tem uma capacidade rotatória bastante grande, enquanto que os mamíferos apresentam 2 côndilos. Isso restringe muito mais a movimentação cefálica. A fusão de ossos pélvicos, né? A dentição difiodonte, com os dentes sendo substituídos ao longo da vida, né? Dentição de leite, dentição dos adultos, tá? Presença de pálpebras e orelhas, parece coisa simples, mas é uma característica típica de mamíferos. Membros bastante adaptados com funções distintas. E essa variação nas características dos membros permitem que esse mesmo conjunto de ossos, né, formado pelo húmero, tíbia, ulna e falanges, que eles escavem, corram, nadem ou voem, né, por exemplo, no caso dos morcegos também. Um sistema excretor com rins metanéfricos, geralmente associado a uma bexiga. É importante a gente lembrar que os mamíferos excretam basicamente ureia, tá? Então eles precisam de uma quantidade de água intermediária para fazer a eliminação das excretas, diferentemente de aves e répteis que precisam de muito menos água porque excretam ácido úrico. Então, eles são ao mesmo tempo endotérmicos e homeotérmicos, porque produzem calor corporal e essa temperatura corporal é diferente da temperatura do ambiente. E por fim, são animais diórquicos, então apresentam sexos distintos, machos e fêmeas. Apenas os monotremados apresentam cloaca, né, que é abertura reprodutiva e excretora junta. Então, uma cloaca parecida aparece nos marsupiais, né, mas apesar disso eles apresentam aberturas separadas também. E a fecundação é sempre interna. Então, a partir dessa fecundação interna, a gente já separou os térios, que são os placentários e marsupiais, né? E os monotremados, que são os animais que colocam ovos, como as équidinas e os ornitorrincos, né? Fugiu o nome. Então, independente disso, todos os jovens se alimentam
de leite produzido pelas fêmeas, pelas glândulas mamárias das fêmeas. Então, dessa forma, a gente finaliza o conteúdo da aula de hoje, né? A gente finaliza o componente de grandes linhagens, né? A gente iniciou lá atrás falando de poríferos e quinidários, falamos de todos os protostomados, né? Um grande número de moluscos, artrópodes, anelídeos, e nas últimas aulas fomos para os deuterostomados, cordados, equinodermas e, por fim, os vertebrados. Então, fechamos nosso componente dessa forma. Até mais. Tchau, tchau.